Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva. Eu tô aqui para poder conversar com você acerca de como é que você tem manipulado as variáveis do seu treinamento de força. Você que é profissional, formado, você que é acadêmico em educação física, o meu objetivo aqui é tentar fazer com que você consiga prescrever para o seu aluno de forma mais tranquila, de forma mais confiável e com treinamento 100% embasado para evitar qualquer tipo ou para amenizar, reduzir qualquer tipo de lesão inerente à prática do treinamento de força ou do treinamento aeróbio de forma errada. Tudo bem? Então, segue comigo, acompanha esse vídeo e os próximos que eu vou deixar disponível. Tá? Então, olha aqui, pessoal. Primeira coisa, o que nós podemos variar dentro do treinamento de força? Bom, nós temos número de exercícios, ou quais são os exercícios, a ordem dos mesmos, número de séries, repetições, intensidade, que é o percentual de um RM, ou se você não fez o teste de força, a quilagem que você tem usado no seu cronograma, qual a cadência, desce em quanto, sobe em quanto, ou desce enquanto, fica quanto tempo parado, se for o caso de utilizar um método, ou no final da ação concêntrica, sobe e fica quanto tempo parado lá em cima, fazendo um pico de contração. Tá? Então isso que você tem que levar em consideração. Pausa, quanto tempo você tem dado de descanso para o seu aluno entre uma série e outra, levando em consideração que o tempo de descanso ele é uma variável fundamental na sua resposta. Aí você está falando assim, mas como assim ela é fundamental? Bom, se você descansa pouco, eventualmente a intensidade de treino fica um pouco aquém do que você conseguiria fazer se estivesse descansando mais. Ou o número de repetições tem uma variação muito grande de queda e você está procurando a manutenção de uma margem de repetições sem tanta oscilação. Então a pausa vai interferir nisso. Outro ponto, frequência semanal. Quantas vezes por semana você treina cada agrupamento muscular? Se você faz 15 séries de peitoral na segunda-feira, será que seria a mesma coisa de você fazer 3 séries por dia, 3 séries na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias? Continua sendo 15 séries. A literatura já trouxe que sim, depois nós vamos discutir isso. Então todas essas variáveis, elas se relacionam. Todas essas variáveis interligam-se entre si e interferem diretamente umas nas outras e interferem positiva ou negativamente a depender de como você tem organizado o seu cronograma no processo de hipertrofia ou não. Então tudo isso deveria ser levado em consideração pelos profissionais. Outra, quando você vai prescrever o seu treinamento aeróbio, como é que você faz? Coloca o aluno e fala assim, corre aí e para aí, corre aí e para aí, né? Corre quanto, para quanto, corre em qual velocidade? Aí você tem uma velocidade na cabeça, né? 10, 12. Aí eu te pergunto, de onde veio essa velocidade, professor? Você tirou essa velocidade de onde? Você fez algum teste de esforço no seu aluno? Ou essa velocidade ela tem alguma relação com o parâmetro fisiológico, por exemplo, percepção subjetiva de esforço? Essa velocidade ela tem alguma relação com o percentual de frequência cardíaca? Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E depois que você fez o teste para poder ter o parâmetro fisiológico ou mecânico, no caso, que seria a VVO2 ou a PVO2, você ainda vai saber qual a modalidade você vai prescrever para o seu aluno, além de modalidade, qual a intensidade e a duração do estímulo, que é a fase de maior esforço do HIIT, qual a intensidade e duração da fase mais baixa do HIIT, que seria o repouso. Pô, essa intensidade é passivo ou ativo? Você tem que saber isso. Quanto tempo você vai descansar? E quando você avalia aqui, ó, a duração do descanso com a duração do esforço, você ainda tem uma razão. Qual a razão? 1 para 1? Aí você fala, pô, o que seria 1 para 1? Seria, por exemplo, 30 segundos correndo e 30 descansando. 5 minutos correndo e 5 descansando. Razão de 1 para 1 significa o mesmo tempo de estímulo é de repouso, independente de quanto tempo seja esse. Independente se é um HIIT curto ou um HIIT longo. Isso independe. Eu vou fazer sprint, não vou fazer sprint? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Outro ponto, quantos estímulos por bloco você vai fazer? Aí você fala, mas como assim? Tem como dividir o HIIT em blocos?
Tem. Eventualmente, até você já deve ter feito isso. Por exemplo, você coloca o aluno para poder fazer alguns tiros lá na esteira, ou na bicicleta, ou no transporte que seja. Depois que ele fez aquela sequência de 5, 6 tiros ali, por exemplo, ou estímulos, né? Você tira o seu aluno, coloca ele para poder fazer uma volta no circuito do treinamento de força e depois você devolve ele para o treinamento aeróbio. Ó, você acabou de colocar 2 blocos. A intensidade. Bom, intensidade, você tem controlado a frequência cardíaca do seu aluno, por exemplo? Durante o circuito, se você avalia a frequência cardíaca, você tem. X% da frequência cardíaca máxima, 70%, 80% da frequência cardíaca máxima, ele conseguiu manter uma volta no circuito. Tá, e esse circuito foi feito como? Quais exercícios? Quantas séries? Normalmente o circuito é uma série só, se for intercalado com treinamento aeróbio. Então vocês viram que nós temos várias variáveis aqui. Aqui nós temos 7 variáveis, aqui nós temos 10, e você ainda tem que quantificar os 2 modelos de treino, por exemplo, se for um cronograma de treino concorrente ou treinamento combinado. Então você, profissional que ficou interessado, entre em contato, segue nas redes sociais, tá? Vou deixar no vídeo meu Instagram, vou deixar no vídeo meu canal do YouTube e vou deixar também o meu e-mail aqui no rodapé do vídeo. Se tiver interesse, entre em contato e não perca os próximos vídeos dessa sequência. Forte abraço, personal!